Oi, terceirão. A professora tá gravando esse vídeo porque eu pedi para vocês enviar fotos das atividades que foi pedido para vocês fazerem da página 40. E eu vi assim que vocês estão fazendo as atividades, ainda cruzando com a primeira lei de Mendel. O que muda da primeira lei de Mendel para o cruzamento da segunda lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel, a gente trabalha com uma única característica, né? E na segunda lei de Mendel, a gente trabalha com duas características. Então, a gente não pode fazer o cruzamento com as características separadas. Eu vi que vocês cruzaram ali os pelos curtos e depois cruzaram a cor do pelo dos cobaias, né? Não pode, tem que cruzar junto, tá? O cruzamento das duas características. Mas vamos lá, na número 1, ó, utilizando os conceitos atuais de genética, explique por que ao realizar uma autofecundação de ervilhas amarelas e lisas. São duas características, a ervilha é amarela e é lisa. Então, ela pode ser vezão de amarelo ou vezão vezinho. E ela pode ser ainda rzão, porque ela é lisa, ou rzinho. Tem que fazer as duas características juntas. Mas olha o problema. Mendel obteve também ervilhas verdes e rugosas. Se obteve essas duas características recessivas, então as duas características acima eram características em heterozigose. Como isso? Vamos lá aqui, ó. Acho que vai sair espelhado para vocês por causa da câmera. Mas então, ervilhas amarelas e lisas versus ervilhas amarelas e lisas. Ele cruzou amarelas e lisas com amarelas e lisas e perguntou por que Mendel obteve ervilhas verdes e rugosas nesse cruzamento. São duas características. O que vai cruzar aqui, ó? Tá vendo? Os genes estão juntos, eles não podem se separar. Ervilhas amarelas e lisas. Vezão vezinho de amarelo, rzinho de lisas. Por que estão juntos? Porque são duas características. E por que é em heterozigose? Porque a gente sabe que nasceu desse cruzamento ervilhas verdes e rugosas. Para nascer ervilhas verdes e rugosas, tanto a mãe quanto o pai devem ter os genes recessivos escondidinhos para eles terem um encontro lá embaixo no cruzamento, certo? Então, como é que eu faço a separação dos gametas nesse caso? Como a gente estava acostumado a fazer, Vzão com Rzão. Vzão, tá aqui. Vzão com Rzinho. Vzão, Rzinho. Agora, Vzinho com Rzão. Vzinho, Rzão. E Vzinho com Rzinho. Vzinho, Rzinho. Já que as duas têm o mesmo genótipo, a separação dos gametas é iguais. E aí, quando a gente começa a fazer o cruzamento, vai ser vezão. Então, a gente já sabe, interpretando, que essa ervilha vai ser amarela e ainda por cima é homozigota. Para essa característica. Rzão, tá aqui. Aqui a gente vê que essa ervilha é amarela, homozigota para essa característica, e lisa, por causa do Rzão também é homozigota para essa característica. Vamos lá pro de baixo, ó. Agora, a gente vai fazer esse com esse segundo aqui. Vezão. Rzão. Então, o Rzão, como é dominante, vem na frente e o Rzinho vem atrás. Interpretando de novo. Vezão. Ervilha lisa, homozigota para essa característica. Rzinho, ela... Eu falei lisa, né? Ervilha amarela, homozigota para essa característica. Rzinho, ervilha lisa, heterozigota para essa característica. Lá embaixo, esse aqui, Vzão versus Vzinho, Rzão. Vamos lá. Vezão, Vzinho aqui. Rzão. Novamente, ervilha lisa. Tá difícil, né? Ervilha amarela, heterozigota para essa característica, lisa, homozigota para essa característica. Lá embaixo, Vzinho, Rzinho, Vzão. A gente já sabe que vai ser dupla heterozigota para as duas características. Eu vou pular todo esse cruzamento e vou aqui para esse último, ó, Vzinho, Rzinho versus Vzinho, Rzinho. Quando a gente faz, ó, esse encontro de Vzinho, Rzinho lá no último com Vzinho, Rzinho, a gente tem Vzinho, Rzinho. Então, essa é a característica aqui, ó, Vzinho, verde,
risinho, rugosa. Essa é a característica que o problema fala. Se cruzar dupla heterozigota para as duas características, nós vamos ter o aparecimento aqui, ó, um único aparecimento de ervilha verde rugosa. Nesse cruzamento, sempre que for duplos heterozigotos, a proporção vai ser 9, 3, 3, 1. O que é isso, professora? Serão 9 ervilhas que vão nascer com as características dominantes, ou seja, amarelas e lisas. 3 ervilhas vão nascer amarelas e rugosas. 3 ervilhas vão nascer verdes e lisas e uma verde e rugosa. Então, essa é a proporção 3, 3, 9, 3, 3, 1 da segunda lei de Mendel. Tá? Então, não pode fazer separado essas características, que não vai dar o resultado certo. O resultado tem que ser com as duas características. Vamos fazer juntos a segunda. Depois eu vou bater uma foto para vocês de toda a interpretação. Ó, uma cobaia, vou usar essas duas cores. Uma cor vai ser para cor do pelo e a outra eu vou usar para os genes do pelo curto e pelo longo. Uma cobaia fêmea híbrida de pelo preto e curto, que são características dominantes. Então, para o pelo preto, a gente vai usar pezão, pezão ou pezão, pezinho. No próprio problema diz que ela é híbrida, ou seja, ela é heterozigota. Então, essa fêmea é pezão, pezinho, para cor preta. Vou botar aqui preto. O que sobra para cor marrom, então? Pezinho, pezinho. Que é a característica recessiva. E pro tamanho do pelo, eu vou usar o L, tá? Lzão, Lzão pro pelo curto. Ou Lzão, Lzinho, que são a característica dominante. E vou usar o Lzinho, Lzinho pro pelo longo, que é a característica recessiva. Se vocês fossem usar azão, azão, bezão, bezão, não importa, porque o problema também não deu o gene, né? Tá? Não tem problema. E ali diz que essa fêmea híbrida, então ela também é heterozigota para a característica de pelo curto. Então, a gente não usa Lzão, Lzão, a gente vai usar Lzão, Lzinho, porque é heterozigota. Ai, era pra fazer com essa cor. Deixa eu arrumar aqui. Vou mostrar pra vocês. E ela é cruzada com um macho de pelo marrom e longo, características recessivas. Pelo marrom, pezinho, pezinho. E longo, que a gente fez Lzinho, Lzinho. Ó, veja como ficou. Vou mostrar pra vocês. O problema diz que cobaia fêmea híbrida heterozigota para característica pelo curto e preto, que são características dominantes. O problema diz que pelo preto e curto é dominante. Então, eu usei o pezão para cor preta. E aí, pode ser pezão, pezão, porque seria uma característica dominante, homozigota. E o pezão, pezinho, porque é heterozigoto, né? E sobrou pezinho, pezinho pro marrom. Como o problema diz que ela é híbrida, então eu já botei aqui, ó, ela pezão, pezinho. Aqui o problema também fala que ela tem o pelo curto e é uma característica dominante. Aí eu usei a letra L para representar o pelo, o tamanho do pelo. Lzão, Lzão, se ela fosse homozigota dominante, e Lzão, Lzinho, se ela fosse heterozigota. O problema fala que ela é híbrida, é heterozigota, então eu usei aqui, ó, Lzão, Lzinho. E sobra Lzinho, Lzinho para característica de pelo longo. Então, é cruzada ela preta, heterozigota, pelo curto, heterozigota, com macho marrom, pezinho, pezinho, de pelo longo, Lzinho, Lzinho, que são características recessivas. Então, agora eu vou separar os gametas. Vamos lá. Ó. Primeiro, pezão, Lzão, pezão, Lzinho. Vou botar aqui. Pezão, Lzão, barra, pezão, Lzinho.
Agora eu já usei o pezão com os dois, né? O pezão. Agora é o pezinho com Lzão, pezinho com Lzinho. Faz a barra. Pezinho, Lzão, que falta faz um quadro, né? Pezinho, Lzinho. Vejam. Então, os gametas da mamãe. Pezão com Lzão, pezão, Lzão. Pezão com Lzinho, pezão, Lzinho. Pezinho, Lzão, aqui. Pezinho, Lzinho, aqui. E os gametas do pai, apenas pezinho com Lzinho. Porque ele só tem esse gameta. Eu não deixei nem espaço pro pai, coitado. Pezinho, Lzinho. Vou botar aqui no canto. Agora a gente vai cruzar. Vou virar a câmera para vocês fazerem o cruzamento comigo. Se desce, né? Mas não dá. Beleza, então vamos fazer assim. Dá pra ver. Ai, acho que não dá pra ver. Pezão com pezinho, pezão, pezinho. Lzão com Lzinho, Lzão, Lzinho. Será que vocês estão vendo, né? Não dá pra eu ver se vocês estão vendo. Deixa eu pegar um lápis, que o meu estragou. Meu lapiseiro estragou. Gente, seria muito bom se nós tivéssemos um quadro e a possibilidade de alguém filmar, né? Tá. Nesse primeiro cruzamento que a gente fez, pezão, Lzinho com... Aqui. Pezão, pezinho, com Lzão, Lzinho. Aqui a gente vê que nasceu duplo heterozigoto para as características de pelo preto e pelo curto, que é a característica dominante. Aí agora, ó, pezão com pezinho, a mesma coisa, pezão, pezinho. Lzinho, Lzinho. Aqui vai nascer pelo preto, mas com pelo longo. Pezinho, pezinho, Lzão, Lzinho. Aqui vai nascer marrom com pelo curto. E um pezinho, pezinho, Lzinho, Lzinho. Um com pelo marrom longo. E a pergunta é, qual a probabilidade de nascer um filhote de pelo preto? Então, tem que ser pelo preto ou pezão, pezão ou pezão, pezinho. E longo, Lzinho, Lzinho. Aqui a gente tem, ó, preto curto, preto longo, marrom curto, marrom longo. Então, é 1 em 4 ou 25%. Certo? Eu não vou fazer os demais com vocês, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. E vai ficar cansativo. Mas vou resolver tudo bem discriminadinho e vou postar para vocês as fotos, para vocês fazerem a correção. E façam a correção e verifiquem aí o que vocês têm de dúvida e coloca ali para a professora depois estar gravando um novo vídeo para ver se a gente consegue tirar essa dúvida. Porque esse conteúdo vai e vai. Então, genética a gente tem que saber bem, tá? E também é uma das principais matérias de vestibular e Enem, beleza? Então, tentem fazer. O que não conseguir, deixa a dúvida ali, que a professora depois grava um vídeo tentando tirar as dúvidas de vocês, certo? Um beijo.